Palavra do Senhor, Efésios, capítulo de número 6. Eu estou sentindo falta da irmã Eliane. Não tem vindo na oração, tem? De manhã? Ela mora ali atrás do Estrabão. Veio? Estou sentindo falta dela aqui nos cultos. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 9. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é, mais uma vez, porque isto é, isto. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, servos, obedecei vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Podeis vos assentar. Meus amados, nós estamos ministrando nesses dias, e nós estamos falando sobre o julgamento das obras do crente, não é isso? E nós estamos falando faz parte do arrebatamento da igreja. Os irmãos lembram onde que a igreja está? No estudo? Ela está onde? No tribunal de Cristo. No tribunal, como nós já comentamos outros dias, cada crente, ele vai passar por um julgamento, o julgamento das suas obras. Eu quis detalhar um pouco mais sobre isto. Esse julgamento, ele vai ser um julgamento baseado nas obras que fizermos aqui. Tudo que nós fizermos aqui nessa terra, isto vai refletir lá diante de Deus, diante de Jesus, no julgamento. Eu já li vários textos com a igreja, porque a revelação divina, ela traz para nós esse conhecimento de como será lá no tribunal de Cristo. Jesus, ele também nos recomenda, por vários textos, que nós precisamos ter o máximo de cuidado. Quando Jesus fala em Mateus, capítulo de número 5, deixa eu ver se é o versículo 14. Mateus 5, deixa eu ver se é o 14. Vai o 15.
isto. Não, 16. Está dentro do texto aí. Isso, 16. Jesus instruindo aos seus discípulos, Jesus, ele diz que vós sois sal da terra e a luz do mundo. E aí ele prossegue dizendo que se esse sal for insípido, se ele for sem sabor, para nada presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E aqui ele disse que nós somos luz. Nós somos o quê? Nós somos o quê? A igreja é luz. Bom, eu sou a igreja, então eu sou luz. Os irmãos que estão aqui são igreja. Então nós somos luz. Jesus, vós sois luz. O que uma luz faz? Brilha, ilumina. A nossa vida aqui na terra, ela é uma vida que ilumina as trevas. Como que nós vamos iluminar? Nós vamos iluminar através do nosso modo de ser, do nosso modo de viver, nosso modo de andar, nosso modo de falar. Tudo isso vai refletir o caráter de Deus na nossa vida. Se a luz vai brilhar neste mundo. Aí veja bem, com isto, luz é diferente de escuridão, chamado de trevas, não é isso? Luz é diferente de escuridão, de trevas. Nós somos luz. Aí existe aqui uma metáfora. A luz está dizendo que é o bom testemunho, é o exemplo que nós damos como servos de Deus. Trevas é o pecado, esse modo injusto de iniquidade, de desobediência. Quando se fala de trevas, está falando de pecado, de uma vida de pecado, de desobediência a Deus. Então a nossa vida, ela se contrasta com esta vida de pecado, de injustiça, de iniquidade, porque nós somos luz. Como luz, a nossa luz brilha. E quando acende a luz, tudo torna claro, chama a atenção. Quando você viaja, que você passa na estrada de ônibus, à noite, lá longe, se tiver uma luzinha acesa, você avista ela de longe. Essa luz está denunciando que lá tem alguém, que lá tem uma casa, que lá tem vida. Você não vê nada, mas você vê uma luzinha lá no meio da escuridão. E ela está dizendo, aqui tem uma vida, aqui tem alguém. Porque ela ilumina, ela faz a diferença no meio das trevas. E é isso que Jesus está dizendo. Assim, resplandeça a vossa luz, aonde? Aonde? Diante dos homens. Nesse mundo aonde não tem homens. Aonde não tem homens aqui nesse mundo. Tudo quanto é lugar que você for, tem homens. Ali a sua luz tem que brilhar. Não é isso? Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Qual o propósito? Para que a minha luz tem que brilhar? Por que a luz da igreja tem que brilhar? Porque essa luz não pode ser uma luz apagada. Deus tem um propósito quando a sua luz, ela resplandece. Quando a luz da igreja resplandece. Qual é o propósito de Deus? Que ele está dizendo aqui. Jesus está dizendo, para que vejam, o que vai ver sua? O que vai ver sua? Hã?
Diga comigo, boas obras. A sua luz resplandece, ilumina. O mundo lá fora vai olhar para você e vai ver o quê? Boas obras. Aí preste atenção. Não é somente obras, mas tem aqui uma qualidade. Qual é a qualidade? Qual é a qualidade da obra? Boa. Quantos aqui estão fazendo uma boa obra? Quantos fazem boa obra? É isso que Jesus está dizendo, é isso que a igreja precisa fazer enquanto ela viver aqui. Não basta fazer obra. Entendeu? Não basta fazer obras, montão de obras. Ela precisa ter qualidade. Tem que ser boas obras. Estas boas obras, ela vai produzir um efeito. Quando você deixa a sua luz resplandecer, você faz boas obras, o mundo olha e vê as boas obras que você faz. Qual é o impacto? Qual é o resultado? Aí Jesus está dizendo, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quantas pessoas dão glória a Deus quando olha para você e vê as suas boas obras? Mas, infelizmente, existem pessoas que precisam ler e conhecer esse texto por duas razões. Primeiro, porque tem alguém que ao invés de glorificar a Deus, blasfemam, porque as obras são más, não são boas. Mas nós somos chamados para fazer, fazer boas obras. Deus nos ajude a fazer boas obras em qualquer tempo. Agora eu quero que os irmãos observem por que eu estou lendo esse texto. Eu estou lendo esse texto para a igreja, porque lá no tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados segundo as obras de cada um. Se as obras forem obras boas, nós vamos receber galardão. Se as obras não forem obras boas, o que a Bíblia diz? Vai sofrer detrimento. Vamos ler aí, aonde que está escrito? Nós já lemos tantas vezes, né? Mas vamos ler mais uma vez. Vamos ler mais uma vez. Eu sei que os irmãos já estão sabendo isso de cor. Mas vamos ler mais uma vez. É o versículo, me ajuda aí. Acha aí. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. É esse texto que fala sobre detrimento? Versículo 15. Ninguém achou? Lê aí o versículo 15. 1 Coríntios 3,15. Preste atenção.
Aí se a obra não for boa, sofrerá. O que quer dizer essa palavra detrimento? Hã? Prejuízo, perdas. O tal vai sofrer prejuízo, perdas, vergonha. Aí, irmãos, por isso que Jesus nos ensina que nós devemos fazer boas obras enquanto nós estivermos aqui. Aí, irmão, vamos voltar lá em Efésios, capítulo de número 6, onde nós fizemos a leitura, porque eu estou ensinando a palavra de Deus. Aqui há algumas recomendações de Paulo, e estas recomendações elas estão relacionadas com o nosso dia a dia, com o nosso relacionamento com pessoas. No nosso relacionamento com pessoas, nós produzimos obras. Elas podem ser boas ou podem ser ruins. E estas obras, elas vão configurar lá diante do tribunal. E aqui começa um relacionamento desde o lar, dentro de casa. Começa um relacionamento entre pais e filhos. Quando os filhos são desobedientes, isto é injustiça. Quando um pai é tão duro, tão exigente e põe uma carga até pesada, além do limite, sobre a vida do filho, e por qualquer motivo faz ele ficar irado, provoca a ira nele, também é injustiça. Por isso a palavra de Deus diz: vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é, então nós não podemos ser injustos. Quem pratica injustiça faz má obra. E aí ele prossegue, ele vai falando, depois ele disse: vós pais, versículo 4, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina, na admoestação do Senhor. Aí ele diz: os servos empregados devem tratar o seu patrão, o seu chefe com respeito e ser fiel nas suas obrigações, porque você é um cristão, você é um servo de Deus. A sua luz, ela tem que resplandecer ali, ela não pode ser apagada e ofuscada. É o relacionamento. Aí esse servir, você deve servir como se você estivesse servindo a Deus e não aos homens. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo? Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Já disse que o crente, ainda que ele é maltratado, mas ele se comporta como servo de Cristo, que ele está ali fazendo a vontade de Deus. Ele não se comporta como um ímpio, porque são obras boas. A luz tem que resplandecer. Aí o versículo 6 diz: não servindo à vista, né? Nós acabamos de ler o 6, mas como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. 8, por que nós temos que obedecer e cumprir essa palavra?
Porque não tem como fazer boas obras se não for por esses princípios de relacionamento em geral, com a família, lá no emprego, aonde for, na igreja, aonde atuarmos, com pessoas. Aqui é relacionamento interpessoal, uns para com os outros. Você produz boas obras. E tudo isto vai comparecer lá diante do tribunal. Preste atenção. Porque aí diz assim, sabendo, quem sabe? Tem pessoas que não sabem. Mas nessa igreja aqui, todos sabem. Porque a palavra de Deus está falando para nós. Ela está nos ensinando. Quem está aprendendo? Quem está aprendendo? Aqui não é como aquela escola que as crianças só vão para comer merenda. Você veio para aprender mesmo a palavra de Deus. Entendeu? Por isso ele diz, sabendo, você tem consciência, você sabe, a palavra de Deus está nos ensinando, é a revelação divina, é o que Deus está falando, ninguém altera, é o que Deus está falando. E a igreja, nós precisamos conhecer a vontade e a revelação de Deus. Conhecendo a revelação de Deus, nós conhecemos quem é Deus e o que Ele faz. Por isso ele diz, sabendo que cada um. Aí, irmão, ninguém vai ter desculpa de dizer assim, lá na minha igreja, o pastor me ensinou e eu não sabia. Você está com a palavra de Deus na mão. Talvez pode não ler. Talvez num culto de ensino como esse, a pessoa fica voando, a mente está perambulando para lá. Talvez está aqui, mas está pensando na panela de feijão lá em casa. Está pensando no que você vai fazer na hora que chegar em casa. Aí a palavra de Deus não entra. Mas está sendo empregado, está sendo ensinado, está sendo falado. E aqui a palavra de Deus diz, sabendo que cada um vai receber de quem? Do pastor? Do professor da escola dominical? Você vai receber de quem? Cada um receberá do Senhor. Aí preste bem atenção. Todo bem que fizer. Tudo bem. Por causa disso que Paulo está dizendo aqui, irmão, que isso está relacionado. Esse modo aqui, com o dia a dia, com o seu modo de ser, em casa, com a família, esse relacionamento é servir a Deus. No emprego com seu patrão, é servir a Deus. Na igreja, uns com os outros, é o servir a Deus. Você faz ao Senhor, a Deus, e não aos homens. O seu servir a Deus não se resume apenas quando você entra neste templo. O seu servir a Deus é dia e noite, em casa, ao seu esposo, à sua esposa, aos filhos, aos pais, ao patrão, ao empregado, a qualquer pessoa. O seu servir a Deus, o que você faz aos homens, você faz a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Por isso ele está dizendo, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo bem que fizer. Aí veja bem, lá no tempo de Paulo, quando ele está escrevendo, seja servo, seja escravo, ou seja livre. Você pode ser o patrão, mas pode ser o empregado. Lá diante de Deus não tem diferença. Vamos mais um? 9. O 9 diz assim, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Quantos patrão, encarregado, chefe, gosta de mandar e ameaçar? Te manda embora, te dou a suspensão. Ameaças, sabendo também
que o Senhor deles e vosso está no céu. Porque tem chefe que parece que só é crente na igreja. Lá na firma, misericórdia. Mas ele tem que sempre lembrar que ele é servo de Deus também. Esse modo de relacionar é que vai dizer se a luz está brilhando, se as obras são boas obras ou se são obras más. Por isso, meus irmãos, eu dei essa introdução para nós voltarmos à sequência onde nós paramos na terça-feira passada. Quando nós falamos, nós estamos lá diante de Cristo e o nosso modo de vida, como nós já comentamos, nada aqui que nós fazemos aqui fica no esquecimento, irmãos. Nada. Até porque, quando a gente nasce, quando nasce uma criança, o que ele traz para esse mundo? O que a criança traz para esse mundo? Não, ele traz para esse mundo. Ele promove alegria. Mas o que ele traz? O que ele traz? Uma criança, lá de onde ele vem, ele não traz nada. Mas quando a gente parte para a eternidade, deixa eu ver se eu acho aqui, Apocalipse, me ajuda aí, Apocalipse 22, bem-aventurados que morrem no Senhor, é isto, não é o 22, eu estou falando aqui, não está dentro do meu... Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, que descanse das suas obras, para descanse das suas fadigas, né? E as suas obras, me ajuda aí. O 19, é o 14, 13, obrigado, irmão. É o 14 e 13. Isto. E ouvi uma voz do céu que me dizia. O que esta voz dizia para João? Escreve: bem-aventurado os mortos que desde agora, como? Morrem como? Morrem no Senhor. Quem confirma isto? O Espírito Santo. Diz, sim, diz o Espírito Santo, para que descansem e as suas obras, faz o quê? Sigam. Quando a gente vem para este mundo, nós não trazemos nada de onde nós viemos. Viu? Mas quando a gente parte deste mundo, você vai ver. Não tem um caixão lá para colocar o corpo da pessoa e um caixotão lá para colocar as obras. Tem? Nunca viu. Mas por quê? As suas obras, meu irmão, você acaba de fazer ela aqui, e ela, já vai subindo. A última obra que você faz, quando você morre, porque o que está escrito ali? E as suas obras os sigam. Elas comparecem diante de Deus. Aí, Paulo, ele diz, lá em Efésios, que nós lemos lá,
o versículo de número 8, vamos voltar lá para você entender. Porque eu quero que você entenda o que eu estou falando aqui. Aí ele diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Todo o bem que você fizer, você vai ser recompensado. Você vai receber a recompensa. Ou vai ter prejuízo. Você vai ter perdas lá diante de Deus. Bom, vamos aí. O que vai acontecer com as pessoas que vão chegar lá, vão ser salvos, todavia, quando comparecer lá diante de Deus, não teve uma vida de fidelidade. Porque preste atenção, irmãos. Eu quero que a igreja entenda. Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia de Deus não tem fim. Elas são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor. Mas existe um fato. Deus, Ele é justo. Daqui a pouco nós vamos chegar um texto aqui, nós vamos ler aqui o que a palavra de Deus, ela está nos falando. Talvez não dê tempo para chegar hoje. Mas veja bem, Deus, Ele é justo. Mas nós como servos de Deus, nós não podemos apenas pensar na misericórdia de Deus e não vivermos de modo fiel a Ele. Se pensarmos só na misericórdia de Deus, nós vamos relaxar com a nossa vida cristã. Nós não vamos ser fiéis a Deus. Pensar, Deus é misericordioso, Deus vai ter compaixão de mim, Deus vai me salvar, eu vou entrar no céu. Deus espera da sua igreja, Deus espera dos seus servos fidelidade. Você sabe o que é uma pessoa fiel? Ele é fiel a Deus em obedecer a sua palavra, em cumprir os seus mandamentos, em servir a Ele, em tudo. Por isso a palavra de Deus diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem que ser fiel. Deus espera fidelidade. Bom, que vai contar muito lá no céu, diante do tribunal de Cristo, é a fidelidade com a qual nós servimos a Deus aqui hoje. E esta fidelidade, ela é praticada, ela é sustentada pela obediência à palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, eu quero que você abra a sua Bíblia, é um texto bem longo, mas Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14, nós vamos fazendo a leitura. E é um texto bem longo, mas é uma parábola, e esta parábola, ela representa, Jesus contou essa parábola, e ela representa o que vai ser lá diante de Deus. Nossa vida aqui, ela é representada do que vai ser lá diante do Senhor. Quando nós lemos Mateus 25, e começando aí do versículo de número 14, aí o evangelista Mateus, ele diz o seguinte, porque isto é também como um homem que partindo, preste atenção, partindo para fora da terra. Fora da onde? Fora da terra. Quem partiu para fora da terra? Jesus. Saiu fora da terra.
chamou os seus servos e entregou os seus bens. Talentos. Entregou para você tomar conta, governar, cuidar. Vamos ver, versículo 15. Vai passando aí para mim. E a um deu quantos talentos? Quantos talentos? 5. E a outra deu quantos? E o terceiro deu 1. A cada um segundo a sua. Deus não é injusto. Deus não põe na mão de uma pessoa algo que ele não tenha condições ou que ele não capacite para fazer. Se ele dá também a capacidade. Distribuiu 5, 2 e 1. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para bem longe. 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou quantos? Mais 5. Fez uma boa obra ou não? Fez ou não? Ele fez uma boa obra. Da mesma sorte que recebera 2. O que ele fez? Granjeou também outros 2. Ficou com 4. Fez uma boa obra ou não? Fez. 18. Mas o que recebera 1 foi. O que ele fez? Cavou na terra. Fez o quê? Não esconde o seu talento. Trabalhe com ele. Trabalhe com ele. Produza para o reino de Deus. Enterrou, escondeu o dinheiro. Era dele? Era dele? De quem que era? Do seu Senhor. O que você tem, o que eu tenho não é meu. É de Deus. Deus nos deu. Deus colocou a excelência da sua glória em vasos de barro, para que a glória seja para Ele. O seu trabalho, o que você faz, glorifica a Deus. Este fez boa obra? Este fez boa obra? Fez ou não? Não fez. Por que não fez? Ele ficou medo, preguiça. Vamos ver aí o 19. E muito tempo depois, aí preste atenção, o que a palavra de Deus está dizendo. Muito tempo depois, tem 2000 anos que ele foi e ainda não voltou, mas ele vai voltar. Ele vai voltar e essa igreja vai encontrar com ele lá, porque nós já estamos lá no tribunal, no estudo aqui. Muito tempo depois, quem veio? Quem veio? O Senhor daqueles servos. E ajustou, o que ele ajustou? Conta com eles. Irmãos, preste atenção. Um dia, Deus te deu uma graça maravilhosa. Essa graça não é nossa. Esta graça de servir. Esta graça de adorar. Esta graça de cantar. Esta graça de testemunhar. Esta graça de participar da obra de Deus. Ela não é nossa, é Deus que nos deu. Não é sua. Tem pessoas que pensam que é como se fosse dele. Não. Esta graça é Deus quem nos dá. Para servir, para edificar a igreja, para servir uns aos outros. Vai chegar um dia que ele vai chegar e dizer: presta conta da graça que eu te dei. O que você fez com ela? Enterrei, Senhor. Vamos ver o 20. Aí o que acontece? Então, aproximou o que recebera 5 talentos. E trouxe mais quantos? Mais 5. Dizendo, o que ele disse? Senhor, entregaste-me 5.
Eis aqui outros. Fez o quê? Ganhei com eles. Com 5 que ele recebeu, ele ganhou mais 5. Deus te deu talento, não é para você ser, como assim, chamar atenção na obra de Deus. Não é para beleza sua. Não é para dizer assim, ó, eu sou usado por Deus. Não. É para você granjear outros para a glória de Deus, para fazer a igreja crescer, o reino de Deus crescer, para adoração, para edificação do corpo de Cristo. Qual foi a resposta do seu Senhor para ele? E o seu Senhor falou o que para ele? Eu quero que você preste atenção. Na fala do seu Senhor com ele, o que o Senhor disse? Bem está, servo bom e fiel. Aqui acrescenta, né, 2 qualidades. Bom e fiel. Eu estou falando de quê? Fidelidade. Ah, você já pensou? Lá diante de milhares de salmos, de miríades de anjos, Deus chegar e dizer, servo bom e fiel. Aí ele diz, sobre o pouco, o que nós estamos falando aqui? Foste o quê? Ah, quantas pessoas desprezam aquelas mínimas coisas na obra de Deus, as oportunidades que ele tem. Ele diz, ah, isso aqui, esse serviço aqui, não quero não. Porque a pessoa tem vontade, aparecer, está em destaque. Se for uma coisa que ninguém vê, que não chama atenção, então não serve para ele. Desprezo. Mas esse servo aí, foi bom e fiel. Sobre o pouco foste, o quê? Foste fiel. Qual é a recompensa? Qual é o galardão aí? Sobre muito te colocarei. Aí o que vai acontecer? Aí, Deus vai honrar, Deus vai ceder honra, Deus vai ceder glória. Agora disse, vem e entra no gozo do seu Senhor. Dá para você levantar sua mão e glorificar a Deus? O que nós fazemos aqui vai refletir lá, diante de Deus. Vamos mais um. 22. E chegando também o que ele tinha recebido 2 talentos. Ora, um recebeu 5. Este recebeu 3 a menos, recebeu 2. Qual é o aí? O que vai acontecer aqui? Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor. Disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui com eles, granjeou mais quantos? Mais quantos? Granjeou mais quantos? 2 talentos. Chegou com 4. Boa obra ou má obra? Boa obra. 23. Disse-lhe o seu Senhor, bem está. Aí veja bem, não é pela quantidade que Deus vai dizer. Porque se fosse pela quantidade, o que chegou lá com 10 talentos, recebeu 5, granjeou, mas sim, Deus não ia falar com ele a mesma coisa. Não é pela quantidade, é pela fidelidade. Quem está entendendo, diga amém.
não é pela quantidade, é pela fidelidade. Obediência, cumprir a palavra de Deus. Porque se fosse pela quantidade, o Senhor não ia dizer para ele: bem está, servo, quê? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste, você foi fiel naquele pouquinho que eu te dei. Eu não te dei muito, te dei menos do que o outro. O outro eu dei 5, mas você eu dei 2 só. Mas você soube me honrar com aquele pouquinho que eu te dei. Eu vi a tua luta, eu vi o teu trabalho, eu vi a tua fadiga, eu te acompanhei dia após dia, com aquele pouquinho que eu te dei, mas você nunca deixou de ser fiel, com aquele pouquinho que eu coloquei na tua mão, tu me honraste com aquele pouquinho, servo bom e fiel. Aleluia. O que Deus vai falar com ele? A mesma coisa. Foste fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Ai, irmão, e esta hora, quando passar do julgamento, que passar do outro lado, coral de anjo vai começar a cantar. Vai começar a glorificar o Cordeiro de Deus. Vai começar a exaltar a Deus. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, eu não vou ler. Aqueles que envergonharem de mim. E de quem mais? Aqueles que envergonharem de mim. E da minha palavra. Eu me envergonharei dele. E dos seus anjos. Milhares de anjos. Contemplando lá diante do tribunal de Cristo, vendo os servos de Deus sendo recompensados pelo trabalho e a fidelidade deles aqui na terra. Você já pensou aqueles que chegarem lá, só obra má? Deus vai ficar assim, Deus vai envergonhar. Deus vai sentir vergonha. Mas o que tu fizeste com a minha graça? Quantas vezes eu te visitei na minha casa? Quantas vezes eu te renovei com o meu espírito? Quantas vezes eu te exortei com os dons do meu espírito? Tu não me deste ouvido e não acataste a minha palavra? Quantas vezes eu ministrei na tua vida, estando no banco da minha casa? Não observaste a minha palavra? Amachuriado do calabacai. Vai ser triste. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Aí vem o terceiro, o último. O que está escrito? Mas chegando também o que recebera um talento. Ele já chegou, já justificando. E a justificação dele, preste atenção, é a sua condenação. Irmão, quem tem capacidade de se justificar diante de Deus? Alguém consegue se justificar diante de Deus? Jó quis se justificar diante do Senhor. Aí Deus chama Jó e diz, senta aqui, Jó, vamos conversar. Aonde você estava quando eu lancei o fundamento da terra? Você pode me dizer? Aonde você estava quando eu criei o Leviatã? Só pôr a mão na boca, falar o quê? Diante de Deus. Quem pode se justificar diante do Deus Santo e Poderoso, Criador dos céus e a terra? Não existe justificativa do homem diante de Deus. Aí chega, recebeu, e ele disse, Senhor,
Aí ele se condena dizendo: eu conhecia-te. Conhece nada. Quem conhece Deus obedece a sua palavra. Quem conhece Deus de verdade procura ser fiel. Conhecia-te. Aí ele lança a sentença dele próprio. Que és um homem duro. Aí diz assim: acusou o Senhor. Ceifas. Olha, o senhor entra num campo alheio e rouba o que não plantaste. Irmão, vai justificar diante de Deus. Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não plantaste. Quem deu vida? Quem colocou cabelo na sua cabeça? Quem te deu roupa para vestir? Quem te deu calçado para calçar? Quem te deu uma mente racional, que você é capaz de levantar de manhã, ir para o trabalho e voltar para casa? Porque se Deus não tivesse te dado uma mente racional, você era um bicho, um monstro. Andava como tantos pobres, coitados, andam aí, por uma deficiência mental, sem roupa pela rua fora. A família vai lá, pega, põe roupa, dá banho, dá comida, dá remédio, põe em casa, mas ele sai, não fica em casa, vai. Não poderia ser todo mundo assim? Mas por que você é racional? Porque você tem juízo, porque você tem uma capacidade de julgar as coisas, porque Deus te sustenta, Deus te dá um raciocínio, Deus te mantém de pé. Isso é a graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus sobre nossa vida. É por isso que nós temos que adorar, é por isso que nós temos que glorificar. Ele merece honra, ele merece glória. Não existe outra alternativa a não ser levantar a mão e dizer: Deus, muito obrigado pelo que eu sou o que sou pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor. Não pode haver ingratidão no nosso coração. Nós precisamos honrar a Deus. Mas esse moço aí, ele acusa o Senhor. É que muitas das vezes, irmão, lá no fundo nós somos igual a ele. Lá no fundo, nós trabalhamos. Na hora de ofertar, nós não ofertamos. Na hora de ajudar a obra de Deus, o coração fecha. Na hora de ajudar um necessitado, precisa nada, ele se vira. Na hora de dar o nosso tempo, parte do nosso tempo para Deus, nós gastamos nosso tempo em tantas outras coisas. E quando é na hora de gastar no reino de Deus, nós reclamamos, nós choramos e até falamos: Deus, o Senhor exige demais de nós. O Senhor exige o que o Senhor não nos deu. Falamos como ele. O Senhor ceifa onde não semeaste. O Senhor ajunta onde não espalhaste. O Senhor é injusto fazer isso comigo. Nós não somos tão diferentes dele, não. Muitas das vezes, sabe o que é isso? Somos produtores de obras más. Mas quando nós chegarmos lá diante de Deus. Mas por que fazemos isso? Falta de conhecimento. Ou talvez conhecemos, mas somos negligentes para colocar em prática a palavra de Deus. Aí eu falo assim: mas para quê? Para que ouvir isso? Não era tão bom eu ficar sem saber disso. Mas existe uma coisa: você chegar lá como conhecedor é uma coisa, e você chegar lá como ignorante, que não tem conhecimento de causa. Não é estupidez, ignorância nesse sentido, que não tem conhecimento de causa.
vai ser julgado do mesmo jeito. Por quê, pastor? Você não está com a Bíblia na mão? Tem que ler. Tem que conhecer. E eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá, 25. Para encerrar aqui. Aí ele diz assim: é atemorizado. Esse atemorizado aí, não é aquele temor a Deus. Preste atenção, preste atenção. Quando você lê Provérbios, o que Provérbios ensina sobre o temor a Deus? O temor ao Senhor é o princípio da... Esse foi sábio. Aí que nós precisamos interpretar a palavra de Deus de uma forma correta. Esse temorizado aí não é o respeito a Deus, aquela reverência a Deus. É o pavor de Deus. É aquele pavor que leva a pessoa a fugir da presença de Deus. Aquele temor de Provérbios, que é o princípio da sabedoria, ele te atrai, ele te leva para perto de Deus, te leva a abraçar e se chegar a Deus. Por isso que ele já diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio, ele aproxima de Deus. Esse atemorizado é o terror. Treme. Ele não chega com confiança. Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui. Por isso ele diz: atemorizado, escondi na terra teu talento. E aqui tens o que é teu. 26. Respondendo, porém, seu senhor disse-lhe: o que o senhor disse? A diferença entre os outros dois. Os outros dois, bom e fiel, porque fez obra boa. Este fez mal e negligente servo. Aí, sabes que eu sei onde não semeei e ajunto. Sabes, você sabe. Onde não espalhei? 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. É o mínimo. É o mínimo que poderia fazer. Vamos, 28. Tirai, pois, o talento. Preste atenção. Preste atenção. Tirai-lhe, pois, o talento. E dá para quem? Vai dar para quem? Para quem vai dar? Para quem tem 10. Aí, se você lembrar o versículo, eu não vou voltar lá, mas você vai lembrar que o que recebeu 10, a palavra do Senhor para ele: foste fiel no pouco. Aí o que ia acontecer? Sobre o quê? Qual foi a palavra do seu Senhor? Sobre o muito te colocarei. Aí veja bem, quem tem, recebe mais. Esta é a lei. Eu creio nesta lei. Quantos creem nela? Divina, não é do homem não. Quem tem, recebe mais. E quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. O talento era dele? O talento era dele? Deus deu um para ele. Era dele? Não, era do Senhor. Ele não tinha, mas até o que ele tinha foi tirado dele e deu para quem tinha 10.
Lembra-se da palavra detrimento, prejuízo, perdas, vergonha. Está entendendo o que a Bíblia está falando? Quando chegar lá, não tem nada. Até o que tem lhe será tirado. Oh, irmão, é muito sério. Se você ver o versículo anterior, está falando de mal, de negligência. Quantas pessoas, por uma mínima coisa, ele enterra o talento? Quantas pessoas não trabalham para Deus? Quantas pessoas não produzem na obra de Deus? Quantas pessoas tratam mal no relacionamento geral? Ele não se preocupa com a palavra de Deus, em viver, em praticar o que a palavra de Deus diz. Oh, meus irmãos, isso vai refletir lá diante de Deus. Vamos 29. Porque a qualquer que tiver... Ah, irmão, essa palavra não é minha, é de Deus. Qualquer que tiver, levante a sua mão. Você tem? Você tem? Deus vai te dar mais. Você tem? Deus vai te dar mais. Deus vai acrescentar o que você tem. É bíblico, é a palavra de Deus que está dizendo. Agora, entenda bem, precisa ser bom, precisa ser fiel. E precisa trabalhar. Se não for bom, se não for fiel e não trabalhar, se for negligente, perde até o que tem. Porque qualquer que tiver será dado. E terá em... Mais uma vez, levante a sua mão e diga: eu terei em abundância. Eu terei em abundância. É o que está escrito ali. Terá em abundância. Você vai ter aqui e vai ter lá em cima, diante de Deus. Mas ao que não tiver, mas ao que não tiver, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Aqui está, aí é o segredo. Por causa disso que Eliseu chegou para aquela mulher, vocês estudaram isso no domingo, e ele pergunta: declara-me o que tens em casa. A tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ela tinha, foi fiel, multiplicou. Houve a multiplicação. Nosso Deus é o Deus que trabalha com multiplicação. Em tudo na sua vida. Creia nele que ele é poderoso para fazer multiplicar na sua vida. Esse é o princípio da palavra de Deus. Não seja negligente em aspecto nenhum. Seja fiel, seja bom. Deus vai te honrar aqui e lá em cima você vai ser honrado. O 30, para eu encerrar aqui. Meu pai, só isso hoje. Lançai, pois. Serve o quê? Oh, meu Deus do céu. É difícil, não é fácil. Lançai o servo. O quê? Inútil. Jesus, tenha compaixão de nós. Lançai o servo inútil. Lançar aonde? Lançar aonde? É eu que estou falando ou é a Bíblia que está falando? Quem está falando isso aqui é Jesus. Ali haverá o quê?
Aí eu quero que você analise bem. Os dois que trabalharam, bom e fiel, qual foi a palavra para eles? Sobre o muito te colocarei. E depois, entra no gozo do seu Senhor. Este mau e infiel, até o que tem foi tirado. E a este lançai. Entenda bem o que a palavra de Deus está dizendo. E aí, meus irmãos, quando nós meditamos aqui no que a palavra do Senhor está dizendo, eu vou fechar aqui, só abra, volta a sua Bíblia, na verdade está em cima da hora, eu tenho que parar, só para eu fechar esse ponto aqui. Mateus capítulo 5, vamos ver 5 e 19, sem comentar muito, por causa do tempo. Mateus 5 e 19. Aí está dizendo assim: qualquer, pois, que violar um destes, o quê? Menores mandamentos. Aí preste bem atenção, como é pesado isso aqui. Quando eu falo assim, que a gente sente peso, é muito sério. Porque lá, quando chegar lá, irmão, aqui nós somos diferentes no termo de responsabilidade. Mas quando chegar lá no céu, cada um vai receber segundo a capacidade que Deus deu. Isso aqui é muito interessante. Se Deus te chamou, te deu uma função, uma responsabilidade na obra dele, cumpra fielmente. Porque se você não cumprir, quando chegar lá, você vai ter que prestar conta. E aqui está dizendo assim: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinador. Para quem está falando? Para quem está falando? Para quem está falando? Para quem ensina. Não é? Para quem ensina. E ensinar aos homens, se violar um desses menores dos mandamentos, e ensinar aos homens, será o que ele será chamado, ele não será menor, ele será chamado menor. Aí eu quero que você preste atenção. Ele não será menor, ele será chamado menor. Aonde? No reino do céu. Por que ele será chamado menor? Porque ele deixou de ensinar. Eu não tenho tempo para falar, mas às vezes, quando eu estou ministrando, eu às vezes sempre falo, e a igreja já ouviu falar: não queira ser mestre, se Deus não te chamou para isso. Por quê? Por quê? Por que a Bíblia diz, Tiago diz? Porque aqueles que querem ser mestres receberão mais duro juízo. Aí tem muita pessoa que diz assim: não, quero estar lá no lugar do pastor ensinando. Eu quero estar no lugar do pastor pregando. Ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, primeiro, tem que viver. Não adianta pregar e não viver.
Pregar é fácil. Você chega aqui, abre a boca e fala um monte de coisa. Está pregando. Pregando o quê? Aí ele diz aqui: aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Será chamado menor e será chamado grande. Não é fisicamente, estaturamente. Será honrado. Porque quem não viver, não praticar e ensinar, será chamado menor. Prejuízo, perda, vergonha. Será desonrado diante dos anjos e diante de Deus. Deixa eu só ler mais um versículo para eu parar. Vamos ver lá. 19, Mateus 19 e 30. Eu estou fechando esse ponto aqui, irmão, porque senão perde a graça se não voltar. É difícil às vezes interpretar este versículo e muita gente usa ele de uma forma errada. Mateus 19, 30. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. E o que mais? E muitos derradeiros serão primeiros. Quantas pessoas vai ser honrado lá no céu? Eles estarão em destaque lá no céu. E muitos que estão trabalhando, que estão fazendo e acontecer, serão os últimos lá no céu. Será chamado o menor. Por que razão? Simplesmente, tem que fechar a Bíblia, porque não são fiéis em cumprir a palavra de Deus. Não são bons em fazer boas obras. E quando chegar lá, diante do tribunal de Cristo, tudo que nós fazemos aqui vai refletir lá diante de Deus. Eu tenho que parar porque é 9 horas. Terça-feira não. Ou vocês querem que eu mude de assunto? Se a igreja fala assim, para pastor, já chega o tribunal. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Mas nós vamos caminhando. Amém? Eu quero pedir os diáconos para recolher a oferta.